Olá, ouvintes da Voz TV. Venho aqui hoje para tratar de um assunto de bastante interesse dos nossos produtores rurais. Trata-se do Renagro, o Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas. Então, se você tem interesse, venha comigo e vamos falar sobre isso. Afinal, o que é Renagro? Como eu adiantei, Renagro é o Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas. Foi instituído essa semana através do Decreto 11.014, de 29 de março de 2022. Para que serve o Renagro? O Renagro é uma base nacional que o governo federal está criando para cadastrar todos os tratores e máquinas agrícolas do nosso país. Ele vai ter a principal função dele vai ser para fins de assegurar o direito de propriedade dos produtores rurais. Assim como ocorre com os veículos, onde há o registro perante o Detran, hoje, a partir de agora, vai ter o registro dos tratores e máquinas agrícolas perante o Renagro. Assim, ocorrendo um furto, um roubo do maquinário, o produtor rural pode comunicar às autoridades de segurança pública e elas, com base nesse cadastro, eles vão saber certinho de qual produtor é cada maquinário. Isso vai gerar muita segurança para o produtor, bem como eventuais disputas judiciais envolvendo a propriedade de certo maquinário vai ficar, de certa forma, amenizado com base nesse cadastro, pois basta acessar o cadastro, lá vai ter a ficha completa do maquinário e vai saber especificamente de quem realmente pertence. Então, assim, ele vem para dar segurança jurídica acerca do direito de propriedade dos tratores e máquinas agrícolas, bem como uma ferramenta muito útil para a polícia, para os órgãos de segurança pública poder fazer o rastreamento desses maquinários e veículos que, como muitos sabem, eles são alvo fáceis de ladrões justamente pelo fato dele não ser rastreável. Ele é obrigatório? Ele vai ser obrigatório apenas para quem? Para aqueles produtores rurais que utilizam os tratores e máquinas agrícolas em vias públicas, ou seja, rodovia, estradas vicinais, todas aquelas vias de acesso público. Não é considerado via de acesso público aquelas estradas que trafegam apenas pelo interior da propriedade. Se for aberto para a circulação livre das pessoas, é considerado via pública. Então, para quem trafegar com tratores e máquinas agrícolas nesses locais, é obrigatório o registro no Renagro. Mas esse registro ele só é obrigatório para aquelas máquinas produzidas a partir de 1º de janeiro de 2016. Para os demais casos, ou seja, para aquelas máquinas, aqueles tratores que tenham sido produzidos antes de 2016, não precisa fazer registro, ele é apenas facultativo ao produtor rural, ou seja, se ele quiser, ele não precisa fazer, ele não é obrigado, não vai sofrer nenhuma penalidade por isso. Ou para aqueles tratores e máquinas produzidos a partir de 2016, mas que só trafeguem dentro da propriedade, não saem em vias públicas, também é facultativo. Então, se deu para entender, é assim, ele é obrigatório apenas para as máquinas novas produzidas a partir de 2016 que trafeguem em estradas públicas, em vias públicas. Se a máquina é nova e só fica na propriedade, também é facultativo, tá bom? Quanto vai custar este cadastro? O governo federal, tanto no decreto quanto em entrevista da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ela apontou e destacou que o cadastro, o registro e a expedição do documento vai ser 100% gratuito. O produtor rural não vai ter nenhum custo para efetuar o cadastro, muito menos para emitir documentos e tudo, ele vai ser 100% gratuito para o produtor rural, tá bom? Como eu faço o cadastro? O cadastro vai funcionar para o produtor rural a partir do acesso ao Renagro. O Renagro pode ser acessado pelo computador ou através do celular baixando o aplicativo da ID Agro. É só baixar lá na sua loja de aplicativos, é ID Agro. Aí ali tu baixa e ou acessando pelo computador, tu vai informar os dados pessoais, como nome, CPF, endereço, outros dados que vai ser perguntado. Ali você faz o seu cadastro. Para poder acessar o Renagro é obrigatório fazer o cadastro do produtor rural e também do implemento agrícola. Como funciona o cadastro da máquina ou do trator?
Se é uma máquina, um trator novo, quem é obrigado a fazer o pré-cadastro, que o regulamento fala, é o vendedor, o fabricante ou o importador do produto. Caso seja um implemento mais antigo, o regulamento estipula que é o próprio produtor rural que pode efetuar o pré-cadastro desse implemento. Ele vai lá, lança informações como chassi, ano de fabricação, o fabricante, outros detalhes e, juntamente a isso, ele tem que enviar um comprovante da propriedade da máquina, ou seja, uma nota fiscal ou outro documento público, por exemplo, a nota do bloco de produtor de compra e venda, comprovando que ele efetuou aquela aquisição daquele implemento e o implemento pertence a ele naquele momento. Bem como ele precisa comprovar, provavelmente vai ser mediante foto, isso ainda não está bem claro, que o número do chassi da máquina esteja em perfeitas condições de visibilidade e sem sinais de adulteração. Então, provavelmente, pelo aplicativo, o produtor bate uma foto do número do chassi e envia para o sistema para poder fazer essa verificação. Uma vez o produtor fazendo esse pré-cadastro e enviando essas informações, cabe ao revendedor ou fabricante conferir os dados, ver se está tudo certo e validar o cadastro do implemento. Então, o seu produtor fez o seu cadastro e fez o cadastro da sua máquina, aí já está 100% cadastrado, tudo certo ali com o Renagro. O Renagro ele é um sistema eletrônico, um registro eletrônico nacional. O documento dele o produtor pode acessar mediante o uso do próprio telefone ou pode solicitar também o envio do documento em forma física. Porque é importante o produtor, a partir do momento que ele fizer o cadastro e a partir do momento que ele se tornar obrigatório, o que vai ocorrer apenas a partir de 1º de outubro de 2022, é obrigatório ele ter o porte do documento, seja o físico, seja o eletrônico, toda vez que ele trafegar por vias públicas. Tá bom? Como faço para transferir a propriedade de uma máquina ou de um trator? O sistema deixou essa questão bem fácil. A partir da implantação do Renagro, o produtor que quer vender uma máquina ou um implemento, ele entra no sistema do Renagro, informa os dados do comprador, informa ali a máquina ou o trator que ele está vendendo e o sistema já envia para o comprador a notificação. Aí o comprador, que já tem que ter o prévio cadastro no Renagro, ele precisa acessar o seu cadastro, verificar as informações e se estiver tudo certo, ele tem que fazer o aceite, ele tem que aceitar esse pedido de transferência. Ele aceitando, automaticamente dentro do sistema, o trator ou a máquina sai da propriedade, sai da ficha do vendedor e passa já a pertencer ao próprio comprador. E esse prazo ele tem 30 dias para fazer o aceite. Caso o comprador não aceite em 30 dias, o regulamento fala que o bem fica bloqueado. Ele não vai nem pertencer ao vendedor nem ao comprador e vai ser preciso fazer uma regularização. E caso o comprador, por algum motivo, algum desacordo comercial, venha a recusar a transferência pelo sistema, o sistema vai devolver a propriedade do bem para o vendedor, para o antigo proprietário, como se ele nunca tivesse feito a venda. Então ficou uma forma muito mais segura, mais fácil e menos burocrática para o produtor rural efetuar a compra e a venda dessa máquina e desse trator, tá bom? Mas assim, vem aquela pergunta, vai que acontece alguma coisa, pega fogo a máquina, ela é destruída ou até foi furtada, foi roubada e não foi conseguido recuperar, como é que fica o meu cadastro? Aí o regulamento ele manda o produtor rural fazer um registro de um boletim de ocorrência sobre esse sinistro, seja qual for, e utilizando esse boletim de ocorrência, ele acessa o Renagro, faz o cadastro da ocorrência e pede a baixa do bem lá da sua ficha cadastral. Então ele é feito mediante um simples boletim de ocorrência que é enviado eletronicamente através do Renagro. Outra pergunta importante que o pessoal tá bastante em dúvida é assim, preciso pôr placa no meu trator e na minha máquina? O regulamento não fala em placa, ele fala em adesivo contendo o número do Renagro.
Provavelmente vai ser um adesivo no estilo que é utilizado hoje pela ANTT, que é a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, para os caminhões e outros veículos de aluguel. Então, tu vai gerar provavelmente o adesivo, tu vai afixar lá na sua máquina, no seu trator, e não precisaria de placa, tá bom? Outra questão aí que está bastante polêmica é assim, o governo vai querer cobrar imposto depois de instituir esse cadastro? A princípio não, o regulamento não fala nada que vai servir de base para pagamento de imposto. Por exemplo, assim, o veículo tem o seu cadastro e o governo cobra o IPVA. Com o Renagro, até o momento não existe nada quanto a isso. O Renagro é um cadastro, que nem eu disse, é para assegurar a propriedade daquele bem para aquele produtor. Vai gerar segurança jurídica, vai deixar as relações ali entre os produtores muito mais seguras, assim como dificultar o roubo, o furto desses equipamentos. Futuramente, quem sabe, a gente nunca pode prever essas questões, mas assim, até o presente momento não há nenhuma questão referente a cobrar imposto, a exemplo de um IPVA do trator ou da máquina, tá bom? Outra questão que é importante mencionar, o que é trator ou máquina agrícola? O pessoal pode ficar em dúvida, será que esse daqui é, aquele outro não é? O regulamento ele trata do trator ou máquina agrícola, aquele que tem capacidade própria de locomoção, ele tem que ser autopropelido. Ele não pode ser um implemento que é arrastado, movido por outra máquina. Ou seja, o trator, o pulverizador autopropelido, a colheitadeira, todos os implementos que possuem assim, motor, digamos, que possa se locomover e operar de forma autônoma, sem necessitar de outra máquina para mover ou operar, esse é o que é obrigatório fazer o cadastro no Renagro. Uma plantadeira, um carroção, esses daí fica totalmente dispensado o cadastro, tá bom? Por fim, uma questão que é importante mencionar, o fato de tu fazer o cadastro no Renagro, afixar a placa com o número do Renagro e portar o documento não é o suficiente para tu transitar numa via pública, a exemplo de uma rodovia. Tu tem que atender às normas de trânsito também. Essas vão continuar sendo exigidas, continuar sendo válidas, principalmente aquelas relacionadas à sinalização e também a questão da limitação máxima das dimensões do trator ou da máquina. De largura, comprimento, tudo isso está tudo previsto no Código de Trânsito, continua válido. Então, assim, ó, além dessas questões que eu mencionei aqui do Renagro, vai ser preciso continuar observando as normas de trânsito para que não seja autuado ali quando estiver transitando, principalmente em rodovias. Uma outra dúvida que surge bastante é assim, ó, eu tenho um implemento lá antigo e eu gostaria de fazer o cadastro no Renagro para fins de segurança ali, para ter o meu cadastro do implemento. Mas o problema é que o número do chassi dele não está visível, está desgastado e tudo, como é que eu faço? O regulamento ele informa que quando o número do chassi está com algum problema de visibilidade, seja pelo desgaste ou por alguma avaria que ele sofreu, é possível solicitar a remarcação do chassi. E essa remarcação ela tem que ser feita pelo revendedor ou pelo fabricante. Aí precisa-se comprovar a propriedade desse trator, dessa máquina, com os mesmos documentos que eu mencionei já, que é a nota fiscal de compra do origem quando é novo, ou a contranota do bloco comprovando que foi adquirido de um outro produtor rural. Tá? Daí tu envia lá para o vendedor, para o fabricante, e ele vai refazer o número do chassi, vai validar e isso vai ter validade para fins de registro no Renagro. Bom, espero que tenha sanado muitas das dúvidas dos nossos produtores rurais. É um tema novo aí, o pessoal deve estar bastante preocupado, mas é mais ou menos ali que eu falei, pode ficar tranquilo que da obrigatoriedade é só a partir do dia 1º de outubro de 2022 para aqueles veículos, para aqueles tratores e máquinas produzidos a partir de 1º de janeiro de 2016, tá bom? Não vai ter custo, vai ser tudo pelo sistema, o Renagro,
Provavelmente aí nos próximos semanas, meses, aí vai vir uma regulamentação, esclarecimentos mais detalhados sobre como fazer o cadastro, como é que funciona o registro e tudo, aí para os produtores também ficarem atentos aí na nossa programação, que a gente vai estar dentro do possível passando mais informações. Tá bom? Fico à disposição, um grande abraço a todos. Tchau!